Olá, criaturinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o CRM, o podcast do CRM, é com uma criaturinha maravilhosa que tinha o sonho de entrar na FURB, uma das instituições aí da CAF mais difíceis de conseguir entrar. Mas ela conseguiu foco e ela vai contar para você um pouquinho da trajetória, o que ela fez que ela conseguiu essa aprovação. Desde o método de estudos, desde a parte emocional e familiar e também espiritual, que para você que está tentando o FURB ou a outra instituição, vai fazer a diferença. Então fica aqui e conheça um pouquinho da história dessa criaturinha. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos e graças ao CRM, pela minha terceira tentativa, eu sou agora caloura FURB Medicina e sou muito grata a toda a estrutura, todo o apoio, né, psicológico, enfim, estrutural, que o CRM me proporcionou para hoje eu poder falar isso, que eu sou caloura FURB Medicina. É claro, né, Júlia, que com cortes de cabelo, né, cortes de muitos tudo, cortes. Teve também a presença do mentor de estudos que está aqui para conversar com você. Olá. Olá, meu nome é Fábio Samuel Valério, sou professor, estive 2 momentos com a Júlia, momento de aula e o momento de mentorias. Então, a gente trabalhou juntos, mas também teve um apoio da psicóloga. Olá, meu nome é Íria, sou psicóloga, atuo junto dos alunos, né, sempre buscando não só trabalhar, orientar para os estudos, mas ver além disso. Quem é este aluno, quem é esta criaturinha como a Júlia, né, olhar os detalhes individuais, psicológicos e emocionais na busca do seu sonho. Você percebeu que você tem a hiperatividade? Não está parecendo o divertidamente? Pois é. Tem um sonho, aí tem a hiperativa. Aí ele seria quem no divertidamente? Ansiedade. Ansiedade. Nossa. Olha lá, ó. Ai, Esse aqui é o divertidamente que vai chegar à FURB. Júlia, para começar, né? 3 anos de cursinho, a primeira tentativa já foi no terceirão ou não? Sim, a minha primeira tentativa foi direto no terceirão, né? Eu fiz no segundo semestre do terceirão, eu comecei já a fazer o cursinho, né, presencial, eu fazia. Legal. Junto com o terceiro? Junto com o terceirão, ao mesmo tempo. E aí a minha segunda tentativa, então, foi durante, né, o primeiro semestre de 2025, que daí, né, foi agora. E aí a terceira tentativa foi agora nesse segundo semestre de 2025. Júlia, assim, ó, o terceirão, existem colégios que no terceiro você tem o extensivo, terceirão extensivo. Uhum. O seu não, você fez um terceirão em um e um pré-vestibular Exatamente, 2 instituições diferentes. E como é que foi de você unir esse terceirão com o pré-vestibular? Então, essa na verdade não era a minha ideia, né? Assim, eu sabia que eu queria fazer medicina, eu sabia que eu queria fazer a CAF e era isso. Eu não tinha nem ideia da dificuldade, nada, assim, eu não conhecia nada da prova, de nada. Então, eu era bem crua nesse sentido. E aí, um colega meu, né, falou assim, eu vou fazer cursinho pra prova da FURB. E eu tinha aquela visão bem preconceituosa de que vestibular para particular passou, é só fazer. Uhum. E ele assim, não, é difícil. Eu falei, tá bom. Então eu peguei umas provas antigas, as lá de 2017, 2015, assim, bem antigas, e eu fiz 2 provas, e eu fiz 28 acertos. Aí eu falei, opa, eu acho que eu preciso de um cursinho, eu preciso de alguma coisa. Aí eu cheguei nos meus pais e falei, olha, se vocês querem, né, que eu seja aprovada, então a gente precisa se mexer, precisa fazer alguma coisa. E aí esse meu amigo, ele conseguiu bolsa nesse cursinho presencial, e ele foi, e ele me indicou, daí eu falei, vou fazer também. Então, naquela semana eu já me inscrevi, e aí comecei logo em seguida. E aí assim, eu tinha aula das 7h20 da manhã ao 12h40. Aí eu almoçava marmita no colégio, assim, o tempo que eu tinha ali, 10, 20 minutinhos. Eu ia direto pro cursinho, e aí eu chegava em casa 11 horas, meia-noite, porque o cursinho acabava 10h30 da noite. Então era uma rotina bem puxada, assim. Foram 6 meses que eu praticamente vivi em torno dos estudos, né? Nos estudos do terceirão, que não era fácil, né? Eu estudei num colégio militar, então era um colégio puxado também, em vários sentidos. E ainda mais juntar com um cursinho e mais a pressão, né? Direto do terceirão, né? Sair daqui e já ser aprovada. Então tinha toda essa coisa junto de emoções, assim. E aí eu não via minha família, que pra mim era uma coisa muito importante. A gente praticamente não se viu durante esses 6 meses. Só no período que eu chegava à noite, eu gosto de conversar, eu gosto de falar.
Então a gente não tinha tempo de conversar, era só no final de semana, e ainda no final de semana eu sentia que eu precisava estudar. Colocar em dia os exercícios, Colocar né? em dia, porque óbvio que eu não deixava tudo em dia, porque tinha que conciliar muita coisa, então ficava muita coisa atrasada, eu me sentia meio mal, assim. Então foi uma rotina bem puxada, assim. E quando você fez imagina, você se dedicou bastante. O pouco que eu conheci nesse semestre, eu sei o quanto você é dedicada. Qual foi o resultado dessa dedicação no vestibular? Quantos pontos você fez? Eu fiz 40 pontos 40. e eu fiz 8 na redação. Não é uma pontuação ruim, né? Não é uma pontuação ruim. Inclusive, né, todos diziam assim, não, tu vais passar com essa pontuação. 48 na redação, nossa. E não, né, e assim, a minha expectativa estava muito alta, né? Muito, assim, absurda. Todo o esforço, né? Imagina ver todo aquele esforço, né? Eu me doei, imagina, por que eu não vou passar, né? Exato. É tipo assim, ai Deus, nossa, eu fiz tanta coisa, né? E o senhor não vai, mais ou menos assim, botando a responsabilidade pro outro, né? Isso. A tua redação foi quanto? 8 na redação. Muito bom. Mas é que é FURB, né? Aí é outro. E tem muito disso, as pessoas estudam para a CAF, mas se esquecem de olhar por instituição, né? E esse direcionamento você teve muito durante as mentorias. Sim. Com o Fábio, já vamos puxar aqui, Fábio, essa parte de você, né, viu vários alunos de várias instituições. O que você sentia ali com a Júlia? Olha, primeira coisa, eu chamei ela de Rosa. Aí eu fui conversando com ela, sabendo que ela é italiana, aí era russa, aí já mudou, né? Já não chamava mais de Rosa. Mas assim, a Júlia sempre foi uma pessoa, pelo que eu sentia, por isso que não era da boca para fora que a gente falava, que a gente sempre... O esforço dela, sabe? Uma coisa que chamava muita atenção, aquela seriedade. E não sei se você vai lembrar, mas na mentoria a gente fazia o quê? Que eu pegava e a gente simulava determinadas notas. A gente botava metas, né? E aí colocava essas metas. Exatamente. E para você era uma coisa que funcionava muito, porque você dizia assim, eu gosto disso. Tipo, como eu preciso disso para me incentivar, para ter mais vontade. E realmente, eu acho que isso foi... E aí, no último, né, que deu uma pequena queda, nossa, meu castelo de areia está desmoronando. Mas não era um castelo de areia. Ele foi bem construído, então não desmoronou nada. Então, isso que foi muito legal, assim, sabe? Então... Agora eu quero saber, assim, desde quando você queria medicina? Quando que surgiu medicina? E o que a gente conseguiu fazer com tudo isso? Então, na verdade, isso é bem louco, assim. Lá na pandemia, antes já, assim, quando eu tinha já uns 14 anos, assim, pandemia mais ou menos, eu queria muito medicina. Então, eu baixei provas antigas do Enem, assim, não tava nem no 9º ano ainda. Queria medicina. E aí, quando a gente voltou pro presencial de escola, tudo, eu entrei no ensino médio, as pessoas começaram a mudar a minha cabeça. E disseram assim, não, mas tu é pro direito tem cara de promotora, tem cara de... Enfim, tem cara de gente do direito, juíza. E aí eu fui com isso, não, as pessoas estão dizendo que é isso, cara, é isso. Então eu fui muito séria, era isso. E aí tem lá em Blumenau, existe uma Interação FURB, né? A faculdade abre as portas para todos os cursos que tem na faculdade. E eu tava certa que eu queria ir num simulado júri lá na FURB. Chegava lá na fila, fechava a porta na minha cara porque acabava as vagas. Me inscrevi, acabava. E aí uma hora eu desisti, já era 6 horas da tarde, eu queria ir embora pra casa. E aí uma amiga minha que queria medicina me pegou pelo braço e falou assim, vai comigo no de anatomia pra dissecar o corpo que tinha lá. Eu falei, tá, vou contigo, né? Não ia deixar ela sozinha e fui, mas assim, sem pretensão nenhuma, tal, de conhecer o curso em si. E aí a gente tava lá dentro e ele, né, a pessoa que tava lá dissecando o corpo, e aí ele fazia umas perguntas e eu respondia. Ele perguntava e eu respondia, eu sabia responder. E aí no final ele perguntava assim, quem que vai fazer medicina daqui, né? Quem quer fazer? Daí todo mundo levantou a mão que tava ali e eu não levantei. Quem respondia, não levantei. Aí ele... Você tá fazendo E aí ele assim, mas por que, né? Tu não queres fazer medicina? Eu falei, que eu vou fazer direito, né? Tava certo já que eu ia fazer direito. Assim, olha, mas eu acho que tens uma vocação. Daí eu saí dali, fui pra casa... Dormi, passaram alguns dias assim e veio algo na cabeça de certo, né? E veio algo muito forte assim, muito forte mesmo, de que, cara, era isso, já tinha sido um sonho antigo, já era algo que eu queria, as pessoas mudaram a minha cabeça assim, né? Eu falei, não, é isso, é medicina. Então foi ali se eu não me engano, foi no primeiro ano do ensino médio ali que daí eu decidi mesmo o que eu queria fazer. E aí foi dali que aí surgiu a jornada, mas eu só fui me interessar firme pelo vestibular em si
só no terceirão, porque eu não tinha conhecimento, assim, sabe? Não, por não querer, sem conhecimento. Exatamente, né? sem ninguém ter falado algum dia, né? É assim que funciona, Foi, né? Foi pro vestibular. Eu conheci o que era vestibular, né? Mas não exatamente cada coisinha de específico de cada um, né? E o que aconteceu quando o nome não apareceu na lista, com 40 pontos e 8? Na primeira vez foi bem frustrante, assim, bem mesmo. A gente tava em Pomerode, voltando de carro, assim, a gente parou num lugar, abriu o resultado, todo mundo naquela expectativa, botamos o celular gravar, né, Sim, Nossa, aquela expectativa toda, assim. E aí a gente viu e eu entrei em desespero mesmo, eu gritava, assim, no carro, sabe? Por que não eu? Assim, foi muito, foi muito frustrante. Acho que para nós todos como família, né? Minha família é o meu grande apoio, né? Sem eles com certeza também nada disso seria possível. Mas pra gente foi um choque total, assim, porque como eu falei, né? A gente tinha certeza que eu ia entrar, assim, muito certo a nossa cabeça, a expectativa lá no alto. O meu pai que era mais pé no chão, assim, né? Meu pai dizia, olha, calma. Mas a gente tava super confiante. E aí a segunda vez que veio o não, foi mais ou menos assim, eu sabia que eu não tinha ido super bem pra passar de primeira. Que já tinha mais noção. Já tinha mais noção, exatamente. Mas ainda tinha aquele negocinho assim, né? Ai, acho que vai dar certo, sempre tem aquele negócio. E aí a gente sentou no sofá, tava só eu e minha mãe, a gente sentou no sofá, orou assim, que seja feita a vontade de Deus. Realmente, assim, orou de coração mesmo. Daí a gente abriu o resultado e, de novo, uma pontuação ruim, né? Uma posição ruim que não teria como passar, né? E aí eu não chorei, não me desesperei, eu fiquei tranquila, assim, sabe? Primeiro porque eu tinha só 18 anos, assim, então não é o fim do mundo também, na segunda vez não passar. De passar. Exato. Daí como veio esse não, a gente, ok, vamos agora continuar, seguir firme pra fazer um cursinho. Mas o que você fez pra mudar, pra ter o nome da lista? Então, eu troquei de cursinho, né? Eu senti que não tava mais surtindo efeito. Mas do terceiro, você continuou naquele cursinho? Exato. Do terceirão, eu fiz mais um semestre do mesmo cursinho. Exatamente. E aí, como eu não passei, né, pela segunda vez fazendo aquele mesmo cursinho, eu olhei pra trás e falei assim, olha, tem alguma coisa que precisa mudar, não tá dando efeito. A minha nota de redação foi muito diferente do que estava vindo nas correções das redações. Estavam as correções? Eu tirava 9,5, 9,75. Eu mandava foto no grupo da família. Foi Deus que corrigiu, por acaso? Quase isso, eu acho. Daí eu mandava foto no grupo da família, assim, né? Ai, gente, 9 e tal. 9. De novo, né? Aquela expectativa, aquela loucura, assim. Nossa, vai dar super certo, né? E aí... Mas você fazia todas as redações? Sim, eu fazia. Assistia às aulas? Mas não era temas que eles davam, né? Eu que escolhi o tema que eu queria. Mas como que você escolhia? Mais ou menos assim. Então, eu acho que... Cara, eu não lembro exatamente de onde que eu tirava os temas, mas tá? Mas por que você não fazia o do cursinho? Então, é que eu já tinha feito outro semestre, eram os mesmos temas, repetia. A maioria deles repetia. Então, eu preferia por mudar, fazer coisas diferentes. A corretora, às vezes, também dava umas dicas, assim, faz sobre isso, acho que tem chances de cair e tal. Mas então, recorte temático, Não, eu realmente escrevia o que vinha, assim, sabe? Então eu tinha criado, né, o meu modelo de redação para trazer aquele critério de expressividade, né, e de autenticidade, assim, né? Então eu trouxe o meu próprio modelo, né, com palavras o mais rebuscadas possíveis, assim, né, mais bonitas, pesquisava significado, às vezes nem a corretora não sabia o que significava, ela ia pesquisar, porque eu realmente escolhia palavras, assim, bonitas, né. E aí eu tinha certo mesmo, eu fazia naquele modelo, fazia uma redação... Era bonito de ler, não era uma redação feia, era uma redação bonita. Quando eu vi a sua, era bonita. Só que não trazia... Exatamente. E o meu pai sempre dizia pra mim, mas Júlia, isso tá muito enfeitado, né? Ele dizia, muito enfeitado. Não é concurso, né? Eu não sei sobre o que é, né? Eu leio isso aqui, Tá, mas é sobre o quê, de fato, né? A nota do 8 foi pra? 6. Foi pra 6. E a questão de 40 lá no final do ano, aí você foi pro cursinho. Foi pra quantos pontos? Fui pra 43. 43. Teve uma evolução de 3 pontinhos ali. Caiu a redação que eu tô pondo. Exato. Assim, se eu tivesse mantido, eu acho que aquele 8, provavelmente teria dado certo. Mas vamos pensar assim, ó. Eu subi 3 pontinhos só, mas eu fiquei no 8. Isso é evolução.
Agora, eu 43 eu caí ali com Não, muita e coisa. eu acho que assim, além disso, né, foi 43 pontos, mas o problema é que eles estavam mal distribuídos. Então assim, Sim. eu tinha um 0 em matemática, né, eu zerei matemática, e aquele 500, né, do score básico que a gente conhece, daí baixou super, né. Em biologia fiquei abaixo também da média, né, do padrão ali para ganhar os 500, em história fiquei abaixo, então assim, não foi só o 43 já é bom. Tem que estar balanceado em todas as disciplinas, né? Daí Não vamos adianta. pensar assim, Júlia, você estava num excelente cursinho, Uhum. né? Um cursinho que prepara para a CAF, Sim. né? Ele tem uma preparação também para a CAF, para a UFSC, UFPR, Enem. Como aqui em Joinville tem excelentes cursinhos também que fazem isso, são muito bons. Sim. Então você teve um bom conteúdo, você teve bons professores, conheço professores, o professor Fábio também, nós fomos professores já e somos, né? O prof. Fábio também é. Então a gente sabe que não tá ali o problema no material, ótima apostila, ótimo professor. O que você vê de diferente que falta para ter uma evolução na CAF? Então, eu já falei assim, era como uma extensão do ensino médio, né? Então eu vi tudo de novo, né? Então eu até falava pra Jana assim, mandava mensagem, Jana, isso aqui eu ainda não vi no CRM, né? E se cair isso na prova, eu não tô preparada, né? Porque realmente a gente via tudo no cursinho, tudo. E aí sempre tinha matéria atrasada, lista de exercício atrasada, tudo atrasado. Então assim, o que eu senti de diferença, né, pra realmente a aprovação também, foi o específico. Isso aqui que não precisa estudar o A, o B, o C. Se só estudar o D, tá ótimo já. Porque é o D que vai cair na prova. Então, esse direcionamento específico realmente pra CAF e saber, assim, não é só a pontuação, é o score, não é só tirar 14 em português, é também tirar um 2 em matemática. Então, assim, em tudo, né? O equilíbrio em tudo, realmente. E pra mim, que adoro fazer questões e estudar por questões, entender o meu erro, o CRM também ajudou muito, né? Porque como eu tinha aulas a noite inteira, né, no cursinho, o tempo que eu tinha para usar era durante o dia, né, para rever aulas que estavam atrasadas, tudo. E ainda fazer questões que, como eles não disponibilizavam muitas listas, tinha que correr atrás de lista de questão, assim, na internet avulsa, que não era específico também. Então, às vezes era uma questão muito... conteúdo, né? Mas às vezes era uma questão muito fora, assim, muito fora. Eu não sabia resolver, eu precisava tirar dúvida com alguém, não tinha tempo para tirar dúvidas suficientes no cursinho, não tinha esse tempo específico. E aí ficava aquela lacuna, né? Então, assim, pode até ser que eu tinha visto todos os conteúdos, isso pode até ser que acontecia. Mas o problema é que não era absorvido da maneira que deveria, né? Porque eu conhecia o conteúdo, mas eu não sabia o conteúdo. Então, essa é a diferença, assim, né? Eu acho que esse foi o determinante, assim, agora eu vou me encaminhar realmente para passar no vestibular e não só para ter mais conteúdo, né? E como você encontrou o CRM? Então, eu tinha uma amiga no cursinho, que ela também fazia cursinho comigo, que ela tinha feito Te Integra contigo. Legal. E ela já tinha me falado, ela inclusive via as tuas aulas enquanto estava lá no cursinho no período da tarde, né? E aí lá a gente conversando, ela falou do CRM e tudo, e aí eu só sabia do CRM assim, né? E aí apareceu muita publicidade no Instagram também. Mas assim, não era aquilo, assim, vou ser bem sincera, né? Não era uma coisa que me encantava os olhos, porque eu tinha na minha cabeça que o presencial, ele tem o seu valor, né, de você estar ali e tudo. Mas aí eu não passei, daí eu falei assim, olha, eu vou procurar outras alternativas. E hoje no mercado, assim, que eu conheço, vou ser bem real, o CRM é o único que tá escrito lá, específico pra CAF. E era a CAF que eu queria, era a CAF que eu precisava. Então eu falei, vou marcar uma reunião com o Willen até. E aí, assim, eu sou toda neurótica, certinha e tal. E aí até quando... A gente não sabe dessa Não. Não, né? E aí quando eu mandei mensagem, né, que tinha um WhatsApp lá pra entrar em contato, dizer que tinha que fazer a pré-matrícula, reservar a vaga, alguma coisa assim. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou reservar a matrícula sem saber como é que é o cursinho. Então, assim, eu fui super direta, que já tinha que reservar a vaga, já fiquei... E aí quando foi na reunião com o Willen, aí eu saí encantada, assim, né, porque... Eu sou muito perfeccionista. E aí tinha aquele negócio de quadro de horário certinho, com o que tinha que fazer em cada horário. E eu não precisava me preocupar em ter que planejar o que eu ia fazer no dia seguinte. Já tinha alguém que planejava por mim, já tinha alguém que me direcionava para o que eu tinha que fazer. Aí foi mostrando isso, foi mostrando, né, que tinha para tirar dúvidas, né, tinha várias vezes na semana, no mês, para tirar as dúvidas que tinha durante as questões, que tinha um suporte, né. E aí ali eu fui me encantando, né, e levei daí a proposta para os meus pais, tudo, né, a gente conversou sobre isso. E aí a gente chegou de fato de que era a melhor opção, né, no sentido do que tinha no mercado. E hoje realmente
né, específico que eu conheça, não existe outro, né, senão o CRM. E aí foi ali que a gente tomou a decisão, assim, nessa reunião online, mostrando, assim, os pontos diferenciais realmente que tinha, que a gente tomou essa decisão, né? Tenho 2 perguntas, assim. Eu fiquei encantada com a reunião. Foi real o que ele te apresentou? Realmente você vivenciou cada coisa proposta? Eu até acho que eu vivenciei até mais, né? Porque como a reunião foi antes, né, de implementar o cursinho no novo semestre, então tinha coisas que foram apresentadas, né? No caso, teve coisas que eu vivi no cursinho que não foram apresentadas, né? Foi melhor ainda. Mas a gente, agora também... Essas porque, novidades. Assim, eu não gosto de prometer. Porque se eu falar pra você, eu vou ter de cumprir. Então, pode ver, a gente não falou de simulado terapêutico, você teve simulado terapêutico, você teve uma reunião individual com o professor, você teve análise de score, você tinha assistência, tudo isso a gente, no decorrer do semestre, a gente vai pensando em como pode melhorar, a gente sente o aluno. Os plantões de redação, né, plantões de matérias específicas, assim, teve as um plantão... oficinas, né? Teve uma oficina, isso, uma oficina de matemática, acho que era de exponencial, alguma coisa assim, que tinha uma lacuna, assim, bem grande pra mim, assim, né? Então, essa oficina, assim, abriu os meus olhos, eu consegui entender o conteúdo e dali... Saiu tanto é de que 0 pra 5 acertos em matemática. Então, assim, essas coisas bem específicas, assim, que às vezes o cursinho passa muito rápido, né? O curso CRM foca, é uma dificuldade, então vamos auxiliar naquela dificuldade. Não adianta prosseguir se o que tá lá atrás ainda não foi fechado, concluído, né? Porque no cursinho, eu sei, por ter trabalhado, a gente ganha apostila. A gente é obrigada a cumprir apostila. Sim. Né? Então, não é que a gente não queira passar o conteúdo pro aluno no cursinho, é que ou você passa... Sim, exato, Ou não tem. Aí você tem uma dificuldade, eu não posso parar por você. Sim. Eu tenho muita gente com apostila, então ele é necessário esse ritmo, né? E aqui a gente não fica preso a isso, a gente fica, a aula continua. Sim. Mas se tem uma lacuna, vamos para uma oficina. E inclusive assim, no cursinho que eu fazia, geralmente era nivelado por cima, né? Então assim, as aulas eram mais direcionadas para quem já estava muito bom, as perguntas, as coisas, então assim, porque você era tem tudo público de federal também, exatamente. Então assim, era algo muito rápido, né? Mas aí com a Jana, por exemplo, teve aquele tempo que teve a separação, né, por verde, amarelo, de faixas. Então assim, isso foi muito bom, porque tem gente que não consegue acompanhar tão rápido quanto alguém que já, né, por exemplo, alguém que já tá pronto para aprovação. No caso, você era faixa verde no score, no simulado. Então, exato. você fazia tudo. Fazia Só que tudo. tinha ali no CRM, gente no simulado que tava na faixa, que a gente coloca o branco ali, o vermelho, né? Sim. O que a gente tinha de fazer? Não adianta entregar uma lista de exercícios. Exatamente. Não precisa fazer. Exatamente. Qual é a dificuldade dele? Ele é da base. Então ele precisa fazer. Aí eu até coloco na lista, né? Então tem 5 da faixa branca, 5 do score faixa amarela e verde. Mas se esse cara do faixa branca, ele se sentiu seguro fazendo só aquela e ele quer ir pra outra, tudo bem. Mas no mínimo, pelo menos ele tá sabendo o que tá acontecendo com ele, né? Exatamente. É esse direcionamento, assim, será que eu tô bom o suficiente? Porque, de novo, aquela expectativa, né? Acha que tá super bem, tá indo e na verdade, calma, tem um pouquinho mais ainda pra alcançar, né? Exatamente. Tem muito disso, eu vejo com muitos alunos que chegam, eu não gosto de matemática, então eu não estudo matemática. Então o CRM tem essa preocupação. Você tá numa faixa que tá necessitando, então vai lá, vai. Deve ter muito, né, Ida? Porque a matemática é um bloqueio, né? Bloqueio. Aí eu não sei por que vem física junto, aí vem... É o tridente, é o tridente que eu falo, matemática, química e física. Aí ele foge, ele fica só, eu gosto de história, então vou gabaritar a história. Mas ele não olha o equilíbrio. E aí a gente tem outro que diz assim, eu sou muito boa em biologia, então eu não vou estudar biologia porque eu vou me garantir e vou fazer lá. E aí, quando vem a nota, ele diz, meu Deus, o que eu fiz? Você tá tudo certo, você não fez, né? Não fez, não teve equilíbrio. É uma pena. É a falta de instrução, né? Porque daí ele tá lá no meio, ele tem que sobreviver, né? Tá pegando conteúdo e tudo, então matemático não tô entendendo, então eu vou para aquela que entende. E aí a gente vê uma coisa, que as pessoas até... O presencial parece que é online. E o online
Parece que é presencial. Eu tinha muito mais interação no online, assim, de responder, fazer, né, na aula de biologia, eu fazia algumas, mas eu não entendi meiose e mitose. De volta, porque eu não entendi Mas você ainda. fazia isso no presencial? Não fazia. Então, É que assim, no presencial se sente meio engolido, né? Vamos supor assim, né? Sei lá, tem 90 alunos na tua sala, tu tá ali no meio, o né? que é que eles vão pensar se eu levantar a mão para perguntar isso? E às vezes não tem nem tempo, né? O professor nem viu que tu levantou a mão, porque realmente eles têm que seguir algo que eles, né, que é proposto pra eles, e eles têm que ir, né? Então, assim, eu poder tirar uma dúvida sem... Primeiro porque tu tá atrás das câmeras. Ninguém também... Ninguém abre a câmera. Só nós temos uma cara bonita ali, né? Olha lá, ó. Ninguém vai te julgar se tu fizer uma pergunta, A sabe? Marina falou isso na entrevista. Eu perguntava, ninguém tava me olhando. Então, exato. E tem disso, quando você está no presencial, você falou 90, se você levantar o dedo para perguntar, pode ser a dúvida de 20 desses 90. Mas quando você começa a falar, todos os olhares se direcionam. Claro, E aí a pessoa fica envergonhada, fica E engolida. se for muito besta a minha pergunta, né? É um trabalho mais... Tá trabalhando com o emocional ali, vai bloquear, isso é normal. Então, é que é o meio, é o ambiente. A outra pergunta que eu queria é... se você olhar o investimento que você fez no CRM online, o investimento do presencial, se fosse só o cursinho, eles são muito parecidos. Mas você pegou isoladas quando fez no presencial? Sim, no presencial eu pegava alguns professores a mais, assim, né, de várias disciplinas, porque eu sentia que faltava, né? Eu sentia que faltava, que eu precisava de mais... específico. Que faltava. Daí, assim, os professores ofereciam na sala de aula, né? E aí tu fica, tá, e se eu não comprar e não passar porque eu não comprei? Aí comprava, né, pra dizer, não, eu fiz, sabe? Aquele negócio de que eu fiz, se foi bem feito, se surtiu efeito, não sei, mas eu fiz, entende? Aquele negócio. E aí no CRM não, né, eu decidi fazer, não, vou fazer só o CRM, né, tem esse investimento, vou fazer isso. E, cara, é isso, já tá direcionado, já tem tudo. Lembra que eu falava disso? Eu não quero ninguém isolada, porque assim, se eu vou investir num curso, esse curso tem que ser completo pra mim. Exatamente. Então, eu sempre falei pra vocês têm uma dificuldade? A gente é obrigada a sanar a dificuldade de vocês. Claro, às vezes você me perguntava, eu quero esse conteúdo. Júlia, esse conteúdo não é importante. Eu não vou fazer uma aula desse conteúdo. Exato. Porque nós sabemos o que será melhor pra vocês. Mas quando você vai comprar um curso mais isolado, você fez o intensivo que costumam fazer? Eu fiz o intensivo. Olha só, um semi-isoladas intensivo e não passou. Não foi falta de conteúdo. Foi falta de tempo, né? Quando que você fez revisão das coisas? Não, então, isso também foi algo assim, eu e esse meu amigo e amiga, né, eu fiz com 3 assim juntos, mais ou menos. A gente também chegava no final, assim, do semestre, quase na prova. Tá, e a revisão, meu Deus, a revisão. Daí era aquela última semana igual louco, assim, retardado, assim. Igual uns loucos tentando ver o que tá faltando, E assim, né, listas e listas de exercício, eu imprimia tudo e aqui, ó. Fazia. Na última semana, né, pra ver se dava um suspiro, assim, né. E, óbvio que não vai adiantar, porque, como eu falei várias vezes, né, pra Ira, pra vocês, eu falei... Gente, não é agora, em uma semana, que eu vou aprender o que eu não aprendi. Então, assim, você pensar até na última semana, ali, nos últimos dias de aula do CRM, eu falei, olha... Se eu ficar muito tempo nessas aulas, eu acho que eu vou pirar, porque eu não aguentava mais, sabe? Eu tava cansada. E aí até falei com a Ira. A Ira falou, sente o que o teu corpo precisa, né? Não adianta, tua mente, no caso, assim, né? Não adianta ficar se esforçando, não, preciso aprender, Não vai aprender na marra. O que tinha pra aprender, já aprendeu. Agora, então... Administra isso. Não, eu acordava às 7 da manhã, ia dormir meia-noite, sentia no outro dia que não tinha feito nada no dia seguinte, no dia anterior, né? E aí, assim, como eu falei, a minha família é muito importante pra mim. E eu não tinha tempo com eles, sabe? Aquele alívio, sabe? Agora eu vou fazer... Não tinha pra sentar ver um filme, coisa assim. E com o CRM, como as aulas eram até 6 horas, né? 6h30, 7 horas às vezes, eu tinha a noite realmente pra fazer o que eu queria fazer lá. Tomar um banho relaxante, sabe? Poder sentar com a família na mesa e jantar. Viver, fazer uma janta pra eles. Isso aí eu já não garanto, né? Mas fazer as coisas que eu queria fazer, assim, no final de semana também. Não estudar no final de semana. Claro, às vezes revisar os simulados, né? Que eram nos finais de semana. Isso sim, não deixei de fazer nenhum, né? Mas se não, até marcava na agenda antes já. Porque, ó, nesse dia eu tenho um compromisso... que é o compromisso com os meus estudos no sábado e tal. Então, assim, essa diferença de eu poder viver enquanto fazia o cursinho, sabe? Por mais que, óbvio, ainda assim não é viver de forma plena, porque é aquela...
Porque Não é dá. aquela agonia, primeiro porque, como é online, tu tá sozinho no teu quarto, então assim, sente falta, né, de ter pessoas, assim, conversar e tudo. Mas assim, viver plenamente só depois que passa, assim, É super né? normal, você vai abrir a mão de alguma Óbvio, coisa. e tem que, né? Acho de até algum- naquela aula com a psicóloga que teve uma das primeiras consultas que tinha que preencher aquele negócio, o que você tá disposto a abrir mão, né? E é isso, tem que abrir mão de algumas coisas, né? O meu pai tem uma frase que ele fala, tudo não terás. E tudo não terás, não dá pra ter tudo ao mesmo tempo, não dá pra querer fazer cursinho, ser aprovado, ter vida social, sair pra balada, não dá pra fazer tudo, vai ter que abrir mão de algumas coisas. E o que tem de como abre mão de alguma coisa, mas como consegue fazer essa caminhada que é muito triste do vestibular. Eu acho muito triste, sabe, Iria? Emocionalmente falando, né? Eles caminham, eles estudam, e naquele dia é o dia deles. Um pontinho que não marca pode tirar tudo. Gente, é muito peso. É muito peso. Eu sabe que eu chego até a sentir vontade de chorar, porque eu fico pensando dos que não passaram. Gente, eles fizeram tudo. Mas o emocional no dia pode ter atrapalhado. E atrapalha. Atrapalha, né? Se não tiver em equilíbrio, se não conseguiu administrar ao longo do cursinho, ao longo da preparação, né? Essa é a importância. Você é uma tríade. Né? Se você está com o cognitivo ok, o emocional ok, o físico ok, você vai. Mas se um deles está em desequilíbrio, não adianta. Não adianta ir para a psicóloga, eu vou lá para a igreja, rezo, mas eu não faço. Não faço outro. Não É um faço. equilíbrio. Né? Eu não faço a minha parte como estudante. Né? Então acaba não funcionando. Sim. Então assim, a gente fala assim, é uma tríade, né? Você tem que estar com tudo em equilíbrio. É A gente fala, difícil ter esse e tem equilíbrio. muita gente que fala, mas eu deixei de sair, deixei amigos, deixei família. 18 horas, Aí você 15 diz assim, horas. e aí eu fico pensando, fez alguma coisa para ter a parte emocional em equilíbrio? Não fez, provavelmente não fez. Quando olhou para os amigos que não via mais, para a família que não via mais, o que você fez? Né? Então assim, vai, administra tudo isso. Você não vai ser os 4 finais de semana? Não. Mas escolhe um pra sair e com qualidade, vai com qualidade, né? Então, e cuida, né, com o que faz também quando sai, né? Também. Daí sai loucura total. Sai, né? Volta 2 dias depois, meu Deus. Né? Volta na segunda para ter aula, não tem como. Não dá. Não. Aí babando ainda E eu queria te perguntar, Júlia, qual foi a importância da psicologia em todo o processo? Então, eu conheci a Iria, né, que inclusive é minha terapeuta, por meio do CRM, né, que foi apresentado tudo. E assim, eu sou muito ansiosa, né, eu sou muito ansiosa, muito perfeccionista, tem que estar as coisinhas perfeitas, assim. Então eu tinha bastante dificuldade em olhar para as coisas assim, não, tá tudo bem, né, agora eu deixar um pouco de lado e viver, ou, né, assim, em controlar tudo isso dentro de mim. Então, quando eu comecei a ter as consultas com a Iria, tudo, e esse acompanhamento dentro do CRM mesmo, né, que a gente teve dois acompanhamentos antes do vestibular ali e bem no início do cursinho, eu senti que eu precisava colocar as coisas no seu devido lugar, né? Tem tempo pra tudo, tem uma Júlia pra cada situação, não dá pra Júlia abraçar o mundo, né? E aí, a Iria foi me mostrando técnicas, inclusive, pro dia do vestibular, né? Então, assim, cara, pro dia, esqueci uma questão difícil. Cara, olha pros cantos, né? Respira, olha pra questão de novo, lê com calma. Se não conseguiu, passa pra próxima, depois volta. Ou pensar nessas coisas que no dia a gente não para pensar. A gente vive no automático, assim, né? E conversar com a Iria assim, Iria, no dia do vestibular, eu acordo 11 horas pra ir pra... né? Porque eu moro do lado da FURB, né? Eu acordo 11 horas, Iria, pra não sofrer de ansiedade pra ir pro vestibular. E aí a gente conversou assim, cara, vamos acordar mais cedo, pra estar acordada, tomar um banho, né, e ir pro vestibular com calma. Então, assim, tudo isso a gente foi calculando, né, vamos por Parecem assim. coisas simples, mas a gente se esquece. Exatamente. E aí no dia tá tudo uma confusão, né, não tá as suas coisas no devido lugar. E assim, não vou dizer que eu não estava ansiosa, que eu não tava com medo, Tem de estar. Assim, eu chorei antes. São Eu chorei normais, antes de né? entrar na sala Claro. com a minha família, sabe? A gente chorou ali. Eu chorei porque é uma angústia, né? A terceira vez já, poxa, 1 ano e meio de cursinho.
é cansativo. Então Você já não vai com tanta esperança, né? Exato, exatamente. Eu já fui o mais pé no chão possível. Tanto Já é se que. enterrou, né? Tanto é que eu saí do vestibular e até mandei mensagem. E acho que não Começou passei. mexendo o saco já. Pode mandar o valor da Black Friday, porque eu vou fazer. Não vendo pra ti. Faz o que eu vou querer. Não vai. Exato, assim, com a Iria também, naquela semana, né? Segunda-feira a gente já fez, né, uma consulta, assim, porque eu falei, gente, agora eu tô entrando em surto, assim, psicótico já, porque daí a ansiedade pós e pré-vestibular, né? Exatamente. Então, a assim, gente nem é o durante e o dia, tem mais o pós. Gente, sai gabarito preliminar, sai gabarito definitivo, tem recurso de redação, tem lista de chama, é muito. E a gente fala muito da psicossomatização. Quando você não tá bem, você passa por aquele turbilhão e depois o teu corpo paga o preço. O pós, né? Quando você tá relaxando, ele vai. Exato. Quando você acha que vai relaxar, o teu corpo que diz assim, pode. agora eu vou estabelecer. Você quase me matou, mas agora sou eu. Então, assim, esse apoio emocional durante o tempo, por mais que no dia da consulta, né, parece que não mudou nada, mas, né, a migalhinha por migalhinha, Sim. no final, é o que faz o sentido completo, né? Então, assim, antes de entrar na sala, eu estava chorando, mas quando eu entrei na sala, eu falei assim, cara, agora... Preciso. Né, a Ira falava, agora é o meu momento, né, olhar pra prova e dizer, agora a gente vamos conversar aqui, a Ira fala, né, vamos conversar aqui, porque eu preciso te entender, tu precisa me entender, porque eu preciso passar nessa prova. Então, assim, é esse acompanhamento, né, semanal ou quinzenal, enfim, né, depende também da pessoa, que vai construir depois o emocional no dia do vestibular. É o direcionamento, né? Júlia, a questão de investimento lá no primeiro semestre do presencial, intensivo, mais isoladas. Para o seu pai, houve alguma objeção quando ele viu o valor de investir aqui? Porque, poxa, Júlia, eu vou investir no online. Sim, então, pode. Não, com certeza, sim. É um valor que não é um valor, vamos lá, barato, assim, né? Tem que botar um valor na frente, assim. E claro, não era nem por ser online, mas era para ir para um cursinho que a gente não conhecia. Sabe? Não tinha alguém que tinha feito o CRM completo pra dizer assim, não, é isso. Eu tinha uma amiga que tinha feito o Te Integra e ela, meu Deus, rasgou elogios. Daí eu olhei pro meu pai e falou, não, vamos junto nessa, eu acho que vai dar certo e tudo. E tinha esse contato, não era o contato com alguém lá, né, assim, muito distante da Jana ou muito distante do Willen. Não, era o Willen que conversava comigo. Não era uma máquina. Era a Jana que conversava comigo, né? No primeiro dia de aula, na primeira semana, a gente já se conversou no WhatsApp, no privado. Então, assim, tem esse medo por trás de, poxa, é um dinheiro e é uma coisa que a gente não conhece, né? O que a gente vai... Então, assim, pode ser que seja o medo de muita gente, porque é muito mais fácil a gente depositar o mesmo dinheiro, o mesmo dinheiro no cursinho que tá há anos, que a gente conhece, do que depositar o mesmo dinheiro num cursinho online que a gente não conhece. Então, assim, mas valeu super a pena e hoje, né, com certeza, né, já indiquei para várias pessoas, porque vale muito a pena, né? Seja online, meu Deus, não muda nada, assim, na minha percepção, né, no sentido de conhecimento, não perdi em nada. E se colocar o investimento no CRM, investimento no primeiro semestre, com isoladas, intensivo e mais semi, sai muito... Saiu bem mais caro, com certeza, né? Com certeza. Tudo que você tem... E o resultado? E o resultado, entendeu? Gastando muito mais. Evolução. Sim, mas caiu redação. Teve evolução. Não, a gente não tá dizendo que é errado, né? Teve interesse. Como eu falei para uma aluna, né? Ela evoluiu ali 10 pontos. Você vai evoluir? Se ela fosse para um presencial, evoluiria? Sim. Na mesma proporção? Não. Mas não é porque ela não seja capaz, é que ela veio pro direcionamento, né? Essa coisa de a Iria pegando na sua mão, o Fábio equilibrando o score e todo o curso direcionado a casa. Aí vem a tríade. É o específico, né? Porque assim, eu nem conhecia o que era score, né? Antes. Então eu me baseava no número de acertos. Então assim, se eu olhava um 43 acertos, que foi o que eu fiz no inverno, muito bom, vou entrar, tudo certo. E aí, né, então assim, eu gastava muito mais num cursinho presencial, não sabia direito, né, ao certo, essas partes de score e tudo, então eu me baseava com o número de acerto numa planilha que eles colocavam, assim, e era isso. E aí, com o CRM, a gente entende o completo, né, CRM completo, o completo mesmo,
e gastando, né, proporcionalmente falando, gastando menos e tendo um resultado maior, né? Eu não tive evolução em número de acertos total, né? Mas tive evolução no score total, assim, né? Então, assim, eu fiz 45 acertos agora, né? Dois. Só que Parece só a redação 2. subiu, né? Só que a redação subiu, eu equilibrei os acertos, eu não zerei nada, todos eles eu fiquei acima do 500 pontos. Ali que tá a diferença, parece muito pouco, Mas né? Olhando o de diferencial. fora. Só Então, que 2 pontinhos, subir redação. Como é que ficou a posição? Antes, com 43, estava em 100. 106. E com 45 e o aumento da redação, distribuição de score, foi para 59. Então, assim, por isso que eu digo, né? Parece muito pouco, né? Olhando assim, só 2 acertos. Mas é que tem que olhar o dentro, né? O por dentro, matemática, português, tudo certinho. Tanto é que o meu pai e eu, né? Depois que a gente conheceu certinho, a gente começou assim, não, mas não adianta fazer tanto nesse se não fizer tanto nesse. A gente já olhava e dizia, né? Porque às vezes, tinha vezes que eu tava com 7 biologia, né? E aí matemática, né? Física eu tinha feito 1, né? Poxa, mas daí não vai... Exatamente. Por isso que assim, a gente sempre coloca, vamos pegar ali espanhol e inglês. Né? Que eu sempre falei pra vocês, deixa lá. Só que não exclui totalmente. Mas ela não é uma disciplina pra você, eu sou boa em inglês, eu me garanto. Não vai mudar. Pode gabaritar. Ela te ajuda? Ela te ajuda. Claro. Desde que tenha um equilíbrio nas outras. Então, é esse conhecimento. Não pode descartar qualquer disciplina. Não pode. Todas são importantes. Mas eu preciso saber qual vai me ajudar mais. Exatamente, né? exatamente. Então, como eu distribuo, por isso que vem a mentoria com o Fábio. Né? Esse detalhe que ele pega cada simulado, ele olhava, colocava a meta, mas botava não é uma meta simplesmente para pontuação, né? Ilusória, né? Cada disciplina tinha a sua pontuação específica, né? Não adiantava ele colocar 7 em inglês e botar 2 em física, porque não né, vamos por assim, não ia ajudar em nada, né, no final do resultado. Então, Júlia, quando você veio para o CRM e se você tivesse as duas assim, né, o presencial e o CRM, o que tem de tão diferente para você no mecanismo da aula, no processo da aula? O que tem ali de diferencial que para você fez a diferença? Então, eu vou ser bem séria, assim, na verdade, até o online me agradou muito mais do que o presencial, exatamente por esses motivos que eu falei, de poder fazer pergunta, né? No meio da aula veio uma dúvida, eu poder sanar a minha dúvida, né? Então, assim, como eu falei, eu não sinto que eu perdi em nada de estar lá no presencial, o professor aqui na minha frente, eu olhando o quadro, escrevendo no caderno, ou, né, vendo de uma câmera em outra cidade, né? Então, assim, eu sinto que, na verdade, foi até melhor por esses quesitos, poder tirar dúvida, né? Poder ter tudo ali mais... a distância, mas mais perto de mim, né? Eu poder falar, eu poder... Enfim, assim, eu realmente senti que pra mim foi muito melhor ter o online, mas um online com qualidade, né? E assim, não é um online que o professor tá dando aula pra um monte de gente... E, né, o online tá só... Exatamente, híbrido, né? Exatamente. Não, o professor olhava na câmera e tava falando contigo, né? Tava falando contigo. E assim, a estrutura era muito boa. Então, os slides não estavam só na TV. Os slides, eles apareciam pra gente em tamanho grande. Os professores escreviam no slide. Então, assim, não era algo longe da gente. Tava perto da gente. A gente conseguia quase que tocar a aula, assim. Eles viam a nossa beleza. Estonteante. Muito bom, assim. E simulados. O que você acha dos simulados? Eu adoro simulado, né? Eu adoro. Antes, no outro cursinho, eu fazia simulado, provas antigas, né? Eu não tinha, acho que teve um simulado, eu acho, ou 2. Então, assim, eu fazia provas antigas, tudo, e nas provas antigas, com o tempo, tu começa a decorar as questões. Sim. Porque, né, vem lista de exercício. Eu via em lista de exercício, então eu acabava decorando. Mas com o CRM era simulado mesmo, questões que eu nunca tinha visto. E ali eu tinha que botar pra valer, né? Será que eu sei ou será que eu não sei? Não tinha muito o que fingir, não dava pra dizer, eu tô fazendo por conhecimento. Mas na verdade eu já sabia a resposta da questão. Tinha lá no fundinho, você já sabia. Exatamente. Então, assim, os simulados pra mim foram muito importantes, né? Porque eu conseguia ver onde que eu precisava melhorar. Então, assim, em física, por exemplo, tinha umas questões lá que eu errava, sei lá, de mecânica. Opa, então calma aí que agora vamos voltar em algumas aulas de mecânica, vamos rever, eu anotava, né, num caderninho quando eu errava, vamos rever e vamos fazer de novo, né, tinha que fazer de novo pra ver onde estava errando. Então foi muito bom e assim, o melhor eram as metas, né, que eu sou movida assim a ter um objetivo. Então assim, quando eu botava tanto, então tá bom, e aí fazia, né, quase isso.
E tem muita gente que gosta de trabalhar. Mas eu acho que é Mas mais tem fácil muitos de entender, né? que querem, mas não são resilientes o suficiente. Não são é só fortes. quero meta, mas não é Não difícil. são fortes o suficiente. E assim, pra se manter. teve vezes que eu não bati a meta, né? Eu não cheguei na meta. E foi frustrante, né? Porque, óbvio, né? A gente coloca uma meta, a gente quer bater a meta. E aí eu chegava na mentoria, pois é, não bati a meta. Mas também não era o fim do mundo, porque não é que eu não bati a meta que eu não ia passar. Sim. Porque eu continuava, por exemplo, na linha verde, né? De ser aprovado, tudo. Então, assim, era só questão de ajustes em alguns detalhes. Depois a gente ia lá, ajustava no próximo simulado, vinha e... Então, assim, foi essencial, E né? nas mentorias, assim, era muito legal, assim, você pegava, assim, você já sabia... Aí, no que você abria, já vinha desculpa. Não, a pessoa já se desculpava antes. Não, eu não falava nada. Diz, não, então vamos colocar aqui as notas, vamos ver que as pessoas já vinham com aquela... E é interessante isso, de você saber, putz, eu errei, como é que eu vou falar? E aí tinha um outro agravante, né? Porque daí era biologia. Mas não, biologia foi super pois bem, mas meu assim, Deus. no geral, era Aham. muito legal, é muito legal. Daí a pessoa diz, tá, mas eu vou melhorar. Ótimo, Não, Fábio, eu acho que a ótimo. curiosidade também na mentoria é olhar o score, né? Tô no verde, no vermelho, no amarelo, né? O amarelo... É interessante que foi marcado algumas mentorias e a aluna falou assim, eu não vou bem em biologia, então eu não vou fazer a mentoria. Mas é por isso que você tem que fazer. É justo, mas é o professor de biologia. Mas aí tá o bom da coisa, vai aproveita. né? Tira dúvida com ele. né? Exatamente. Oi, Júlia, e como eu falei do score, pra você, isso foi bom de você saber qual era o seu score durante todo o curso? Foi muito bom. Porque assim, claro, Não dava daí medo? gera aquela expectativa, né? Assim, quero manter isso pro dia oficial, né? Então, assim, querendo ou não, tudo gera uma ansiedadezinha, né? Sim, Querendo ou não. sim. Então, por isso dessa base emocional ao longo do percurso. Mas era bom perceber, opa, tô no caminho certo, né? Saber se tá certo, tá errado, aonde que, enfim... Então, esse direcionamento, né? E depois, assim, fazer um simulado, daí na semana seguinte poder ver o resultado... Ufa, né? Tô caminhando pro lugar certo, não tá sendo em vão, né? Mais ou Uma outra menos coisa assim. que eu falava para o pessoal assim, né? Ah, tô verde, não vou nem fazer o vestibular, porque ó, liga lá pra Jana, que eu já passei. E aí você vê que a prova ali, né? Aquele momento de prova, do que depende de você, do que não depende de você. A gente conversou bastante sobre isso, né? Porque assim, eu sou, como eu falei, né? Muito perfeccionista. Então eu disse pro Fábio, não, todo vestibular eu sento sempre na última carteira, no canto, porque daí ninguém passa por mim. Só que as carteiras são marcadas, né? E ele dizia, tá, e se tu não sentar? Se eu não sentar, daí é difícil, Mas mas assim... tem isso ainda. A pessoa do teu lado não tá comendo um pão com ovo, né? Porque da outra vez na minha sala teve um abençoado com Tem pão. coisas que jogando. dependem da nossa vontade. Depende e assim, da gente, não depende. E não é só isso, né? Tem pessoas que às vezes vão ganhar uns pontos no chute. No chute. Cara, É fácil. tem gente... Assim, aí tu olha e pensa, putz, cara, por que não sou eu que acertei o chute? Tem muitos fatores, né? Eu conversava com meu pai, eu vou dar o meu máximo, mas a prova também às vezes tem que estar de acordo com o que eu tenho mais afinidade. Se cair... Que é o conteúdo que não tem afinidade. A Sophie falou, ela disse assim, Jana, teve um simulado que ela foi muito bem e outra ela não foi bem. Ela disse assim, esse que eu não fui bem, o conteúdo que foi colocado não consigo me adequar a ele. Então vamos melhorar isso aí. Né? Mas no dia da prova não tem como. Não né? tem como, exatamente. Tem muitos fatores envolvidos. Mas graças a Deus eu sentei na última carteira na fileira do lado. Não tinha alguém Deus comendo pão com ovo. Maravilha. Inclusive o menino que estava do meu lado passou na turma comigo agora. legal. A gente vai ser colega de turma. Ô, Júlia, e a programação, né? Vocês tinham uma agenda, eu fazia agenda para vocês toda semana. Essa agenda, manhã, tarde, você teve tempo de fazer, né? Teve gente que fez ficha de anamnese, ou fez em forma de resumo, mas de rever o que você estava aprendendo. Como é que foi esse direcionamento da agenda? Então, eu gostei muito da agenda, né? Porque eu sou movida, assim, a ter tudo organizadinho. Então, assim, saber o que eu tinha que fazer pela manhã, saber o que eu tinha que fazer pela tarde, saber, enfim, muito, muito bom, assim. E aí, quando as coisas foram se aproximando, né? Eu percebi que eu precisava começar a revisar alguns pontos, ajustar alguns outros. E por mais que às vezes na agenda não estava escrito revisar, eu sabia que aquele momento ali que estava enfim, num dos quadradinhos, né, que a gente separado em quadradinho, às vezes aquele momento eu não precisava, mas daí eu podia substituir por outro momento, por outra Autonomia, revisão. né? Exatamente, essa autonomia de saber onde que eu preciso trocar.
e às vezes aumentar o tempo em algumas coisas, né? Então, assim, não era travado, se das 7h30 às 8h30 eu não consegui fazer, então não posso mais fazer. Não, vamos continuar lá e depois eu colocava para os outros tempos. Mas saber o tempo de revisar, teve esse planejamento, sabe? Não chegou na última semana e agora se vira para revisar. Não, 2 semanas antes já começou o direcionamento para revisar, né, para pontuar esses plantões de redação, deixar tudo alinhadinho para chegar no dia tranquilo, né? Poxa, será que eu deixei alguma coisa atrasada que vai cair na prova? Essas coisas, então, eu lembro que no segundo semestre, 2 dias antes da prova, assim, eu peguei uns negócios de história que... História pra mim é uma dificuldade, né? E pra mim é muita decoreba, né? Pra mim, história. Então eu anotava, fazia paródia, assim, pra tentar gravar. Gravar. Tinha um negócio de biologia que era ácido úrico, ureia, o que cada... Enfim, né, excreta. E aí eu fiz uma tabelinha, não, isso. E caiu. Caiu no segundo semestre uma questão dessa e eu tinha revisado um dia antes. Pensei, meu Deus, deu boa. Aí eu errei a questão. E aí eu percebi que não servia de nada fazer isso, porque eu só ficava mais biruta e não adiantava, sabe? Então, assim, revisar com calma, né? Não adianta. Eu gosto de pensar o CRM como uma revisão constante. Porque isso é um pré-vestibular. Você já viu o conteúdo? Exato, não ser uma extensão do terceirão, né? Mas assim, por que o nome é extensivo, terceirão extensivo? Porque o aluno terceirão ainda não viu. Mas você que entrou com ele vai ver mais uma vez. Tanto é que eu até falei pra ti, acho que teve algumas aulas de química, assim, que eu não tinha visto no terceirão. E no cursinho passou muito rápido, no cursinho que eu fazia. E era uma lacuna. E caiu na prova desse semestre, caiu uma questão de química sobre isso. E era uma questão que tinha sido revisado, né? Não era algo novo. Não, vamos fazer questões sobre esse conteúdo, ver como é que cai. Porque não adianta ver só a teoria e não colocar em prática, porque é a prática que vai... Então, assim, e até foi um dos áudios que eu te mandei assim, essa aula de química destravou a minha cabeça. E foi essa questão que caiu na prova, sabe? Então, se não fosse talvez aquela aula revisional, assim, puxando bem, porque eu precisava saber, talvez não tinha acertado, talvez tinha feito 44, talvez não tinha passado no vestibular. Então, assim, são esses pontos, assim, não adianta ver tudo de novo, porque realmente não vai cair tudo de novo, sabe? E ter esse específico, assim, isso vai cair. Uma outra coisa que a gente percebe do presencial é que o aluno ele fica muito bitolado naquela coisa assim. Eu tenho o conteúdo a assistir, eu tenho 40 exercícios, 20 exercícios. E parece que quando ele faz aquilo, acabou. Sabe? Acabou ali. Acabou e... E até um alívio, né? Cumpri minha missão, faço rápido, olho o gabarito, olhei o gabarito daquela ali, errei, mas sem querer já olhei o próximo, sabe? E aí você... Não, eu já fiz, e aí você se põe numa segurança que não é seguro. Não é seguro. E aí vem essa coisa aqui pra ele, poxa, mas por que eu não acertei se eu fiz tudo? Eu olhei, conferi, sim, mas você fez mecanizado, não foi específico. Pode ver nas nossas aulas à tarde, a nossa aula é da engenharia reversa. Você tem teoria. Você tem, o professor puxa, e cada professor tem um jeitinho. Exatamente. Pode ver, as minhas aulas, você não tem teoria na minha aula, você tem exercício de pauleira. Ele tem teoria. Mas é porque ele sabe que na disciplina dele precisa. Então, cada disciplina precisa ter um jeito, um olhar, porque a questão é diferente, né? Pode ver geografia. Nossa, geografia, detalhe, ele traz atualidade, ele vai trazendo... Você tem no cursinho excelentes professores também, só que ele vai entrar e vai falar, e você vai notar. O problema é a prática, né? O problema tá na prática. Como que cai? Como que vai ser cobrado? Porque não é interpretação de texto. Não tem uma disciplina num cursinho, nem no terceirão, assim, que eu lembro, vamos interpretar texto. Não tem. E no CRM, né, a prova da ACAP, basicamente, é muita interpretação embutida. Então, assim, como que a gente começa a interpretar? Vamos ver. Vamos olhar a fonte. Teve questão na prova que só pela fonte já respondi, sabe? Ou só pelo título, só pelo nome do autor, pelo tipo de texto. Então, assim, é essa diferença. Não precisa ler um texto de uma página inteira, posso ler o primeiro. Exatamente, é essa diferença, assim, sabe? É um pecado. É como eu falo na aula. O que eu estou ensinando? Estou ensinando a resolver uma prova. Se você deseja uma aula de gramática para a vida, é outra coisa. Exatamente. Você quer aprender a interpretar texto, discutir, é outra coisa. Eu estou ensinando a resolver uma prova. Esse é o foco do CRM. E o resultado é aí. Exatamente. Você tem uma evolução, né? Júlia, o que você falaria dos professores? Não pode falar mal nem dele, nem... A hora da Brenda, do Anselmo.
Então, eu não conhecia nenhum dos professores, né? Nenhum, assim, a Jana por causa do Instagram, assim, né? Mas não conhecia os outros de outros lugares. O do cursinho que eu fazia, eu conhecia os professores antes de entrar no cursinho. Então, também gera aquele medinho, meu, será que eu vou me adaptar ao tipo do professor de falar, de fazer a brincadeira, de nananana? Então, assim, tinha muitos pontos de interrogação na minha cabeça que me deixavam preocupadas, né? Será que eu vou conseguir me encaixar? Porque tem gente que às vezes, né, não bate com o professor, não consegue entender, né? Normal. E o que eu gostei é que tinha algumas disciplinas que tinha mais de um professor para aquela disciplina. Então, assim, até a Jana me perguntava qual professor, né, assim, nesse conteúdo aqui ficou melhor. Porque às vezes tu entende com outro professor, de outra forma, de outra maneira de explicar. Mas eu consigo entender, assim, a minha visão é de que os professores, eles se adaptavam ao que o aluno precisava. Então, assim, às vezes o professor de biologia fazia uma pergunta lá, talvez ele não iria explicar daquela forma, se fosse, né, um aulão assim, mas ele viu a minha dificuldade específica e ele se enquadrou para conseguir responder, para conseguir mudar as coisas. Física, mesma coisa, né, meu? A professora Brenda também explicava, acho que de uns 15 jeitos diferentes para que a gente pudesse entender que não era só passar o conto lá, queria que a gente entendesse. Então, assim, isso com todos os professores, não vou citar um por um, assim, né? Porque foram todos importantes. Foram todos muito bons, assim. Nós dois mais, né? Mas, assim, é que eles ensinavam a realmente fazer a prova da CAF e não só aprender um conteúdo. Porque aprender o conteúdo tem uma vida inteira para aprender, né? Mas vocês têm bastante conteúdo. Exato, Não é por falta de conteúdo que exatamente, é entender como é que vai cair naquele jeito, assim, né? Então, enfim, foi muito bom, assim, não... Os professores nada me deixaram a desejar, assim, pelo contrário, até me surpreenderam, né? Porque a maneira de explicar, os slides, assim, eu sou muito visual também. Então, às vezes precisava... Meu quadro é uma bagunça. Agora essa parte pegou. A letra. Eu escrevo... Eles perguntam o que está escrito. Como que eu não conseguiu interpretar? É interpretação, interpreto o que eu estou escrevendo aqui. Minha letra é bonita. Olha o bullying. A letra horrível. Não, mas assim, tudo, sabe? A biologia, às vezes, precisa de um desenho pra concretizar na cabeça, assim. É aqueles desenhos de... Meiose e mitose era esse... Desenhos bonitos, né, Fábio? Nada, eu fiz curso, depois fiz pós em desenho. Eu disse quando eles fizerem biologia e tal... Tem um curso de pós só para desenho. O de meiose e mitose é o que eu lembro, assim, que me abriu a mente, né? Que daí aquele desenho, cara, pronto, eu entendi, era assim, daquela forma simples, básica. Mas, sim, isso com todos eles, assim, né? Não tem um específico, assim. E no cursinho a gente tem amizades, né? Com colegas. Como é que foi essa amizade aqui no online? Então, assim, eu não me aproximei exatamente de alguém específico do cursinho, assim, né? Até porque a distância é diferente, assim, né? Não ver o rostinho das pessoas pra saber. Mas, cara, é muito leve, né? Assim, não, porque eu sinto que no cursinho presencial, até na escola, né? No terceirão, existe aquela competiçãozinha, né? Eu sou muito tua amiga, mas a gente disputa a mesma vaga. Mais ou menos assim. E como no CRM, né, essa distância, ela não proporcionou mais rivalidade, ela aproximou as pessoas, sabe? Assim, cara, a gente se ajudava no grupo de estudos lá, um respondia a dúvida do outro. Às vezes eu botava uma pergunta pra Jana, mas o outro já sabia a resposta, já ajudava, já mandava, então assim... A troca de, acho que você que fez um videozinho de aplicativos, de um aplicativo, né? Exatamente, assim, e outra também mandou, né, depois de PDF, de coisa assim, porque eu acho que, assim, todo mundo tem o mesmo sonho, talvez, então, não é a tua hora de passar, mas é a minha, e a tua ajuda vai me ajudar a passar, sabe? Então, é essa diferença, assim, eu fiz cursinho presencial, eu tinha amigos no cursinho, assim, que a gente se ajudava, mas também tinha aqueles olhares, assim, de meu Deus, eu quero a tua vaga e por isso, se tu não passar, melhor pra mim. Então, assim, no CRM eu realmente senti por mais que era a distância, né, por mais que a gente teve até na porta, a gente se encontrou, né, a Sofia e tudo, e eu senti que foi muito leve, não tava nenhuma de nós três assim, quem sabe mais. Não, sabe? A gente se ajudou na redação, a gente tava com as 3 redações abertas. Olha, eu faço assim pra ajustar a minha, como é que tu faz a tua? E, enfim, essa leveza. Essa leveza, era leve, não era pesado, né? Passamos ali menos de 6 meses, né? Mas da minha parte, criei um vínculo muito forte com você, com seus sim, pais, nesse sentido, né? sim, Senti a angústia, né? Isso é normal. Eu lembro que quando eu vi a Júlia mandou áudio, eu disse, meu Deus do céu. Quando você fala isso, eu pego esse gancho dela, quando você caminha compartilhando, quando o outro não consegue, você sofre junto. Sofre. Mesmo que você passe e o outro não, você fica triste por aquele que não passou. Ai, cara, no cursinho não. Feito, né? Ai, se ela passou
e eu não. Ai, O sentimento é outro, né? é outro sentimento. E Eu ajudei tanto, eu fiz o exercício para ela e ela passou. E não é uma maldade da pessoa, é porque o ambiente tudo Exato. propicia, né? Leva a isso, né? Então, eu vejo assim, eu sou muito emotiva, né? Então, eu não preciso nem Ninguém falar. sabe. Não preciso nem falar. Na aula não dá de perceber nem nada. Quase Então, nada. eu morro de pena de vocês, assim, sabe? Porque eu fico imaginando, tá lá, estão estudando, mas eles estão pensando, tá, mas será que isso vai cair? Será que eu vou saber resolver? Meu Deus do céu. E não tem como a gente entrar na cabeça deles e dizer, não, faz isso, né? O máximo que a gente consegue é fornecer isso. Eu, na parte didática, projetando a agenda para vocês. O Fábio orientando na mentoria, na paz dele, né? Que ele entra na mentoria na paz e vai, conversa. Não, eu toda elétrica, né? E o Fábio... Às vezes dava até botar no 2, assim. Pra dar uma acelerada pro negócio. Vamos, Fábio. Aí depois ela vai Meu Deus, Mas a Ira tem me acompanhado, coitada, sofre também, porque, meu misericórdia, aqui, ó, no 320, a Ira, a Ira entrando no 100, né, Ira? Não, ela não chega a 100, né? Aqui, eu acho que 100, né? 100, daí uns 60, 100. Mas viu como tem que ter esse equilíbrio? Porque nós, imagina duas assim, eu tô morrendo. As duas infartadas na porta da sala. Então, assim, ó, eu preciso ter, por mais que distantes, né? Nós nos conhecemos sim, aqui, a gente, né, eu já conhecia a Júlia, Sim. mas vocês... Mas pode ver que a gente conseguiu trabalhar em conjunto, por quê? Porque tem direcionamento. Sim. E sobre esse vínculo, assim, né? Até falei aquela, né, no CRM a domicílio, né? Assim, por mais que eu queria que fosse na minha casa, eu pensei, cara, eu comecei agora, faz um mês que eu tô no CRM, ela nunca vai vir me visitar, ela vai visitar quem tá com ela há anos. E, cara, ela foi na minha casa, assim, sabe? Esse carinho e realmente esse cuidado, assim, né? Eu mandava um áudio e pensei, a Jana vai demorar, deve ter uns 3 mil áudios. Mas ela demorava. Mas respondia, sabe? Respondia com atenção, com carinho, com cuidado. Então, assim, quando saiu, né, o preliminar, desempenho preliminar no dia, sei lá, não lembro exatamente, no dia 10, eu acho que saiu. Aí eu já mandei áudio pra Jana, né? Ai, meu Deus, não passei, fiz 44, meu Deus, não deu certo. Aí depois, né, ela pediu meu login ali pra ver certinho, pra conferir. E aí ela me ligou, sabe? Assim, não, Júlia, para de ser louca, conta certo. E aí, então assim, esse cuidado, assim, né? Saí já lá da prova decepcionada, que não tinha passado, né? Mandei um áudio já. E não, Júlia, calma, espera, confia. Então, assim, esse cuidado que a gente percebe, assim, como se fosse palpável mesmo. Assim, e eu falo para os professores, e principalmente os dois aqui, Ira e Fábio, somos diferentes, mas temos um mesmo princípio. A gente ama o que faz, e eu não quero jamais que o CRM ele perca a especificidade do conteúdo, mas essa humanização. Exatamente. Não dá de você virar uma competitividade, sabe? Humanização vocês precisam. E não adianta, tipo assim, colocar um monte de aluno assim, né? E não ter esse cuidado, né? Poder responder um suporte, né? A Tainara respondendo ali, né? Se tem muita gente, é humanamente impossível conseguir responder. Quando eu falo, gente, vaga ilimitada, às vezes as pessoas pensam, limitada como que é online, vai ser limitada. Sim. Limitado. Porque eu não vou conseguir fazer se eu colocar lá 300 numa sala, eu não vou conseguir fazer. Não. Então, para eu fazer, eu tenho de ampliar minha equipe. Mas aí eu também tenho de treinar uma equipe humanizada, né? Porque não adianta só pegar a equipe, pode ver para a construção. Então, vocês nesse momento até a medicina precisam de humanização, precisam clareza. Cara, vocês estão estudando para essa banca ela vai cobrar desse jeito, não adianta você sentar, pegar uma apostila de português e estudar tudo. Quantas vezes, e aí eles insistem, tá? Mas não vai dar aula de gramática, não vai dar aula disso, não vai dar aula disso. Eu falei, eu sei o que vai cair, não vai cair, mas e coloca na cabeça. Aí quando faz isolada, tu vai para um outro tá ensinando gramática, tá ensinando apostila. Eu prefiro, como eu queria dar aula só de gramática. É maravilhoso. Eu adoro. Ai, gente, orações subordinadas. Mas não cai. Aí como é que eu vou ensinar oração subordinada se não cai? É um horror em interpretação textual. É muita técnica. É mais difícil, às vezes, do que gramática. Muito mais difícil. Aí o que eu uso? O raciocínio da gramática ali.
Mas o que você tem daí, aí eu vou lá para um outro, pego uma isolada, ele falou isso, ele fica igual um louco no final da reta final. Escutou alguma coisa do jornal, vai cair esse tema? Você acha que vai cair esse tema aqui, ó? Porque aqui no meu bairro o vizinho brigou com a vizinha, tu acha que vai cair esse tema? Aí vem, biologia, vai cair esse tema aqui em biologia? Não é assim? Meu Deus do céu, pensa loucura na cabeça deles, é uma doideira. Então, especificidade, desacelerar, né? Aquela coisa de você trabalhar com calma, saber o que você está fazendo. E mesmo assim, a gente nunca sabe. Não, e entender o seu próprio tempo, né? Exato. Porque tem dias que a gente não vai conseguir cumprir a agenda, que a gente tudo certo, né? que a gente não vai querer também cumprir a agenda aquele dia, porque tô cansada, o meu emocional não tá bom. E tem que saber respeitar, assim. Eu por muito tempo, eu não respeitei isso, assim, até na escola, né? Loucura, assim, de querer de querer ser sempre 100%, sempre boa o suficiente. Mas tem vezes que a gente não vai conseguir, né? E tá tudo bem a gente não conseguir, a gente entender o nosso corpo também e relaxar, sabe? Hoje eu não consigo mais, e tudo bem. Mas não esquecer, não jogar. Não jogar, mas digo assim... eu não dá pra... Mas eu preciso. E não é todo dia também, né? Não é todo dia também que eu posso dizer, hoje eu não consigo. Não é? Calma aí também, né? Me falar sexta-feira, não gostava de sexta-feira era difícil. Eu sei que é difícil, mas... Por isso da disciplina do online, né? Porque se eu não quisesse, cara... Eu não quero fazer sexta. Claro, eu não quero, exatamente. Mas aí eu me... vou pra faculdade e não quero fazer aula na sexta-feira. Pronto. A gente não quer, só que daí é o amadurecer e pensar, tá, mas o que eu tenho de fazer? Eu sou obrigada a fazer, então eu vou fazer, sim. Respeita, mas também a gente tem horário. O que não precisa uma carga horária de 15, 20 horas, não, porque não é a até quantidade. Até o que o nosso cérebro nem consegue mais captar, né? Depois de algumas horas não dá mais. Pode ver, quando você fica ali muito tempo na nossa aula, né? A gente faz a aula do professor, tem um intervalo e vai pra outra. Já é bastante. Se você não para ali no final da tarde, não vai ter rendimento. Não vai. Então, é respeitar o corpo e fazer o corpo trabalhar. Igual a gente falou da academia no início. Os dois falam da academia. O Fábio pegava no meu pé. E os exercícios? A gente pega, mas a gente não vai também, né? Não, voltei a fazer karatê. Tamo Tamo ali. Devagarinho, voltando o corpo a... É isso aí. Só em janeiro. Só depois das férias. E numa segunda-feira. Se não for feriado também. Daí só na outra semana, pra não atrapalhar o espírito do feriado. Vai terminar as férias e começar as aulas. Daí eu não posso mais. Júlia, agora vamos pensar assim, ó. Alguém que está assistindo a você e precisa de um direcionamento, de alguém que vivenciou o processo. Nós estamos ao lado, mas vivenciou. O que você diria para alguém que não passou, já fez segunda, terceira vez? Não estou dizendo nem de indicação de CRM, tá? Como pessoa. Então, eu tava prestes a desistir agora, né? Essa seria, eu acho que a minha última tentativa, né? Sendo bem sincera, assim, eu tava muito cansada. Até falei várias vezes, né? Olha, eu tô cansada, tô de saco cheio já de fazer cursinho, não era nem qual é o cursinho, mas de fazer cursinho, de estudar, sabe? Não queria mais. Tava já procurando vaga de emprego, né? Falei pra Ira, procurando vaga de emprego, tudo assim. Eu realmente, assim... Tava bem cansada. Claro, com o tempo daí a gente percebe, não, mas é o meu sonho, né? E o meu sonho... Então, assim, eu acho que pra quem tá nessa jornada, né? Fazer 1, 2, 3 vezes... Não desiste, né? Se é o sonho mesmo, se é o que quer, se é o que o seu coração almeja, assim, né? Que brilha os olhos toda vez que vê um jaleco, um estetoscópio, um corpo na mesa, assim. Eu acho que não desista mesmo. Procure aquilo que, né? Encanta mesmo o seu coração, porque... Não adianta fazer algo por fazer e ser infeliz uma vida inteira. Às vezes vale a pena a gente forçar mais um pouquinho, tentar mais um pouquinho. Mas se realmente, né, não for mais aquilo que você quer, que tá cansado, então segura na mão de Deus, assim, realmente, né, não só segura na mão de Deus, mas segura na mão de Deus e segue com Ele, que Ele tem o melhor direcionamento possível para sua vida. Muito obrigada, Júlia. Foi um prazer estar com você. Eu que agradeço. Tanto durante esse semestre quanto nessa conversa. Sim, foi muito, muito bom. Prof. Fábio... Olha, olhando ela assim hoje, quando a gente já pegou no final assim, que abria a câmera, a Júlia assim, ó, tipo zumbizinho. Agora uma outra coisa, né? Eu aprendi assim,
não é você que escolhe a profissão. É a profissão que te escolhe. É incrível, incrível. Que mostrou naquele exemplo, quando você foi na FURB. Exatamente. Assim, a porta estava sempre fechada para direito. Mas estava uma outra abrindo. Exatamente, E, a gente ouviu o que Deus tem pra gente, né? Não adianta. então, foi muito legal. E vai ser uma excelente profissional, de certeza. Já. Esse sofrimento não foi em vão, porque isso vai trazer muita coisa boa para você. E seja assim, não sei, eu fiz medicina, né? Então eu te dou uma indicação. Geriatria. Todo mundo, meu Deus do céu. Vários pacientes. Ilha, recadinho seu para Júlia. Júlia, seja muito feliz nessa nova caminhada. Que agora fechou um ciclo, começa um outro. Sim. Cheio de perturbações emocionais, psicológicas, no soma também. Mas sim, eu acredito em você. Obrigada. Seja muito feliz.